Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você vai assistir esse vídeo, mas seja bem-vindo, bem-vinda e bem-vindos a mais um vídeo da Teu Com Orgulho. E estamos aqui nessa desconstrução cotidiana e corriqueira. Sim, sim. Não Nascemos Machos é um livro da Terra Sem Ambos. E eu estou aqui para falar sobre uma entrevista que Javier Omar Ruiz Arroyane dá sobre homens feministas. Isso existe? Então, ele vai dizer que o mundo deve ser mudado por todas as pessoas. E que para o mundo ser mudado, o patriarcado deve ruir. Porque é ruim para todos nós humanos. Né? Então, Javier Omar não se define como um feminista. Ele diz que se sente mais aliado dos feminismos e do movimento feminista. Chegou ao feminismo há muitos anos, após ter lido um livro chamado Nossas Vidas, Nossos Corpos, de um coletivo de mulheres de Boston. Foi assim que começou a incorporar propostas feministas no coletivo Hombres e Masculinidades, do qual é cofundador. Ele diz que das novas masculinidades nos unimos ao movimento feminista para lutar por um mundo mais justo. Para ele, a maneira como muitos homens vivem suas vidas e sua masculinidade não os deixam felizes. Levamos também dor, também tristeza, lembranças de um pai abusivo e ausente. A nossa é uma proposta de transformação para conseguir homens mais humanos. Ele fala, quando fala sobre o coletivo que ele faz parte. A primeira questão é a seguinte. Há alguns dias, numa entrevista do site Lacila Vacia, a psicóloga e feminista Florence Thomas disse: nenhum homem pode ser feminista, mas eles podem ser solidários. O que o senhor acha desta declaração? Ele fala: parece-me que a proposta de Florence Thomas vai além da ideia de que o feminismo só corresponde àqueles que carregam o corpo de uma mulher ou se identificam com o gênero feminino. A luta feminista faz parte dos movimentos feministas. Mas nós, homens, podemos contribuir mudando nossa realidade e nossos padrões de educação. Deste ponto de vista, podemos olhar para as mulheres em termos de compromisso, solidariedade e acompanhamento. Nós, homens, podemos ter nosso lugar na luta pela transformação dos papéis de gênero. A partir daí, podemos contribuir para o feminismo. Mas primeiro, precisa dessa consciência, desse lugar onde a masculinidade é um privilégio. Né? E entender essa desconstrução a partir do discurso, das ações, do cotidiano. Segunda questão. A jornalista Catalina Ruiz Navarro expressou numa coluna que qualquer pessoa, inclusive os homens, pode ser feminista, desde que esteja disposta a desmantelar a discriminação e as desigualdades em todos os aspectos da sua vida. O que o senhor pensa desta posição? Javier fala: sinto-me mais pró-feminista, na medida em que posso ser um companheiro de viagem. No entanto, um homem não pode ser feminista ou pró-feminista se tiver num sistema machista ou na lógica da dominação masculina. Ele precisa se libertar dessa lógica. Tal compromisso nos obriga a passar por um processo de transformação. É como se alguém dissesse que se acompanha as lutas contra o racismo e não se transforma as atitudes e a linguagem racista. A mesma coisa é com o feminismo. E se aplica à questão dos homens. Então não adianta dizer que é pró-feminista ou é feminista se não muda sua linguagem misógina ou suas atitudes machistas e misóginas. É uma desconstrução constante, como ele coloca aqui.
E é um processo de transformação. Mas que para que esse processo ele possa ser efetivado, o homem precisa querer entender o lugar que ele está nesse caminho. Terceira questão. O que o Senhor pensa da ideia de que não cabe aos homens discutir para onde deve ir os feminismos, mas que o principal dever de um homem feminista é avaliar a si mesmo, a fim de evitar comportamentos discriminatórios? Javier fala que na Colômbia os grupos de homens se desenvolveram principalmente em duas áreas: nas organizações das mulheres e no movimento feminista. Ali começaram a repensar sua masculinidade em relação às mulheres e sua relação com elas. Em outros espaços, como o coletivo de homens e masculinidades, o exercício veio dentro de nós mesmos. Refletimos sobre a masculinidade que aprendemos e depois de termos lido a nossa própria história, visto nossas próprias questões, entendido o nosso processo e nosso trajeto, a gente consegue mudar, tendo essa consciência, né? E quebrando paradigmas, como ele diz aqui. Mas essa educação se dá a partir da escuta de mulheres e dentro desses espaços onde as mulheres são protagonistas. Quarta questão. Algumas pessoas concordam que não cabe aos homens dizer se podem ou não fazer parte da luta pela igualdade de gênero, mas que esta é uma questão exclusivamente feminina. O que vocês pensam sobre isso? Ele diz: é uma posição que não dá espaço para aqueles de nós que vêm desenvolvendo experiências de transformação pessoal. Os movimentos de mulheres e o feminista em geral não podem assumir a responsabilidade de mudar o mundo. Ele coloca: teremos que trabalhar em aliança, não necessariamente seguindo os mesmos caminhos, mas com propósitos semelhantes. Realmente, o feminismo sozinho não vai mudar o mundo, mas, como ele coloca aqui, aliados com outras lutas e outras questões, a gente pode sim mudar o mundo. Como ele coloca também no início, né, que todas as pessoas têm o dever de mudar o mundo. E é aquela questão educacional, que eu sempre falo aqui, né? Existe um processo de conscientização que é necessário ser feito a partir da educação, né? E onde está esse movimento de liberdade e de libertação de consciências? Eu pergunto, onde está? Porque na escola formal ele não se encontra, né? Então, assim, existem centros culturais, existem movimentos sociais, existem grupos, núcleos e centros de estudo paralelos à formalidade do sistema que vão construir essas consciências a partir dessa ideia de entender nossa própria história, saber nosso lugar, qual é o nosso lugar de privilégio e como a partir deste lugar se desconstruir e se transformar, para aí sim ter um discurso menos misógino, menos não, tentar extinguir mesmo, né, esse discurso misógino, machista, de preconceitos, que diminuem a mulher, a subjugam e colocam sempre nesse lugar de objeto, de posse, de propriedade do homem, né? A quinta e última questão pergunta a ele: de que maneira acha que os homens podem contribuir de mãos dadas com o feminismo para dar um novo sentido ao ser homem e trabalhar em questões como novas masculinidades? Ele diz: uma maneira é a forma como fazemos, trabalhamos e trabalhando com homens para repensar a masculinidade. Trabalhar com indígenas, estudantes, camponeses e professores, entre outros, é uma tarefa que não tem que ser realizada apenas por grupos de homens que trabalham com homens, mas qualquer organização pode realizar um processo de reflexão crítica sobre a masculinidade. Outra via é o Estado direcionar
as políticas públicas que repensam os modelos machistas estabelecidos em lógicas institucionais. Para quem acha que a instituição não é machista, né, sinto lhe dizer que é. Né? Sinto muito, mas é. Né? Temos aí uma hierarquia onde o homem vai ser sempre privilegiado dentro desse sistema. E eu não sei se a partir desse olhar que o Estado tem vai mudar alguma coisa. Por exemplo, as políticas públicas sobre a gravidez na adolescência são fundamentalmente orientadas para as mulheres. E esta é uma visão tendenciosa da situação, justamente porque as instituições são machistas. Porque elas também deveriam contemplar os homens que as engravidam e não apenas descarregar essa responsabilidade nelas. Exatamente, eu também concordo. Né? Não só nisso, em muitas outras questões. A prevenção de doenças e essa educação sexual deveria sim ser abordada para meninos, meninas, adolescentes de todos os sexos e adultos e jovens adultos. Falar sobre sexualidade na terceira idade. Então, assim, e sobre essas masculinidades e feminilidades que vão se transformando. Essas mulheridades que existem, essas novas formas de masculinidade que existem hoje. Entende? Então, tudo isso só vai ser entendível e entendido com menos preconceito se houver diálogo sério e responsável sobre essas questões. Entende? A liberdade dos corpos, elas precisam ser dialogadas a partir da ideia justamente desse livre expressar a sua sexualidade, essa autonomia do meu corpo. Mas para isso, a gente precisa entender que vivemos em um mundo que difere da moralidade cristã. É muito importante isso. Vivemos em um mundo onde é muito arcaico a ideia de moralidade e hierarquia cristã. Tá bom? Vamos pensar sobre essas questões. Coloque aí nos comentários o que você achou, se você concorda, discorda e o porquê. Não nascemos machos. Você vai encontrar esse panfleto lá na Terra Sem Ambos. Tá bom? Valores, é nós. E até quinta-feira. Toda quinta aqui tem leitura, hein? Então, simbora. Segue, dá um like no vídeo e comenta. É nóis.